Boa noite, irmãos. Nós começamos hoje pela manhã uma série de sermões. E essa série, no domingo de manhã, nós estamos estudando o Evangelho de João. E durante 12 domingos, se Deus assim permitir, estaremos estudando profetas menores. E hoje estamos começando com Oséias. Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3. Nós temos as grandes divisões do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros Pentateuco, depois nós temos 12 livros históricos, depois nós temos os livros poéticos, que são 5, depois nós temos os profetas maiores, 5, e depois os profetas menores, 12. Então, 5, 5, 12, 12. E Oséias é o primeiro dos 12 livros dos profetas menores, que são nossos contemporâneos, porque a mensagem parece que foi escrita para os nossos dias. Oséias capítulo 3 é um capítulo muito pequeno, é apenas 5 versículos. Aqui existe algo que nós chamamos de antropopatia, quando se atribui sentimentos humanos a Deus. E aqui nós vemos sentimento. A manifestação clara do sentimento, do amor fiel de Deus para o seu povo. Assim diz a palavra de Deus. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim, muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é um pouco estranho, né? Mas não é o único. Há momentos na história de Israel em que o profeta se torna mensagem. Nós cantamos a respeito da fidelidade de Deus com muita convicção, certo? Hoje. Porque se tem uma coisa que a igreja de Deus sabe, é que Deus é fiel. Deus é fiel. Nós não merecemos tantas bênçãos. Mas Ele, de maneira tão extraordinária, nos amou. Ainda quando somos infiéis, Deus permanece fiel. A fidelidade de Deus se manifesta de tantas maneiras. Eu me lembro que um momento da minha vida, eu estava trabalhando, me voluntariei a trabalhar numa casa de recuperação para pessoas que estavam lutando com substâncias psicoativas. E vi, de uma maneira assim, muito próxima, o amor. O amor, por exemplo, de mães lutando com filhos que estavam viciados em crack. E eu entendi que o amor mais próximo, ainda que muito distante de Deus, é o amor de mãe. Eu vi mães fazerem coisas pelos seus filhos, até colocar corrente nos pés e trancar. E sofrer tanto por amor. Nós vivemos numa geração que romantiza o amor,
hoje, mas foge do compromisso. Queremos intensidade sem aliança, emoção sem fidelidade, prazer sem responsabilidade. Observamos isso nos relacionamentos hoje, modernos. Quando surgem dificuldades, muitos preferem abandonar a reconstruir. O amor para muitos se tornou descartável, mas para Deus não. Quando abrimos a Bíblia aqui, como acabamos de fazer em Oséias capítulo 3, nós somos confrontados com um amor completamente diferente. Não é um amor superficial, mas é um amor que busca o perdido, que vai em busca, que paga o preço, que disciplina e que restaura o indigno. Poucos textos das Escrituras nos deixam tão desconfortáveis quanto este. Deus ordena algo que confronta a nossa lógica moral, emocional, inclusive religiosa. Amar novamente quem traiu, pagar por quem se vendeu e restaurar quem se perdeu. Imagina o profeta Oséias que foi traído publicamente. Era motivo de chacota. Humilhado, rejeitado, e escuta de Deus dizendo assim: vai lá, de novo, ama outra vez. Eu poderia dar o título para esse sermão bem simplesinho, está lá no versículo 1. Vai outra vez. Vai outra vez. Isso muitas vezes fere o nosso orgulho, vai contra a nossa lógica, mas é exatamente isto que Deus ordena a Oséias. E por quê? O casamento do profeta não é apenas uma história pessoal, mas um sermão vivo sobre o amor de Deus por Israel. A esposa de Oséias adulterou, saiu de casa, publicamente o traiu. No capítulo 2, o profeta já está no divórcio. E depois, no capítulo 3, Deus o chama. Vai, outra vez. Vai em busca da sua mulher. Talvez alguns estudiosos tenham dificuldade com o capítulo 3. A dúvida é, será que se refere à mesma mulher? Mas os bons comentaristas acreditam que sim. Talvez pelo divórcio. Agora é outra mulher, mas é a sua mulher. Aquela que o traiu, aquela que o abandonou, aquela que violentou e quebrou a aliança. E está afastada daquela aliança, está sucateada, está esgotada, está ferida, está com todo o peso das suas decisões, das suas más decisões. Essa história, ela simboliza o povo de Deus. Um povo que foi amado de tal maneira. Um povo que Deus entregou o seu próprio filho. Olha que coisa extraordinária. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E muitas vezes nós adulteramos, prostituímos e abandonamos o nosso Deus. E ainda assim, Deus não desiste de nós, porque o amor dele é um amor fiel. Deus não remenda, Deus quebra e faz de novo. Deus não nos joga na lata do lixo, Ele nos restaura. Vai lá de novo e ama outra vez. É um escândalo da graça de Deus. Aqui nós estamos falando, as Escrituras nos estão revelando o Deus pródigo. O Deus pródigo é o Deus que não economiza graça, amor e fidelidade. E o amor mais difícil é o amor incondicional. É o amor que dá
sem esperar nada em troca. Você e eu amamos? Sim. Deus ama apesar de. É o verdadeiro amor. O livro de Oséias, ele foi escrito no século VIII a.C., durante o reinado de Jeroboão II. Era um tempo de prosperidade econômica em Israel, mas, por outro lado, de profunda decadência espiritual. O povo desfrutava de conforto material, porém estava espiritualmente distante de Deus, mergulhado na idolatria, na prostituição cultural, nas alianças políticas pagãs. Deus então chama Oséias para viver uma parábola encarnada, casar-se com Gomer, uma mulher infiel, quando o profeta vira a própria mensagem. Nós estamos falando aqui de Gomer. Gomer é a mulher mais infiel de toda a Bíblia. E Deus utiliza a mulher mais infiel para falar do seu grande amor. O amor de Deus é incondicional. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem coisas que não entram na minha cabeça. A lógica é completamente contrariada. Jesus fala a respeito do maior texto de adoração para uma mulher samaritana. É impressionante. A mensagem mais impactante da história da ressurreição foi primeiro entregada a quem? As mulheres. Vai lá. Fala para Pedro. Sabe quem é Pedro? Aquele que me negou 3 vezes. Aquele que chorou amargamente. Eu não o abandonei. Eu vou encontrar com ele. Porque na minha agenda eu vou restaurar o coração dele. Ele nunca mais será o mesmo. Quantas e quantas vezes Deus fez isso conosco? Apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa mentira, porque Pedro diz assim, eu vou contigo até a morte, apesar de nós não sermos capazes de cumprir as nossas promessas. O Senhor não nos abandona. Então esse texto aqui, esse capítulo, se você contar, tem 81 palavras. É um capítulo pequenininho. 5 versículos. Um comentarista diz assim, Oséias conhece a dor de Deus por meio da sua própria dor, mas conhece também o perdão de Deus por meio do próprio perdão de Deus. O texto aqui, ele se divide em 2 partes. Oséias reconquista Gomer, Jeová redime Israel. Assim, simples. Então, eu queria convidar você para nós olharmos para esses 5 versículos, pensando no amor fiel de Deus. E a primeira lição que o texto nos dá está no versículo 1. Vamos ler o versículo 1? Vamos ler todos juntos? Oséias 3:1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Não tem problema comer bolos de passas não, tá? Mas nesse contexto aqui, eram ofertas consagradas a Baal. Então, quando o texto se refere especificamente a isso, está dizendo que Israel adulterou, está comendo ofertas sacrificadas aos deuses, e pior do que isso, o coração deles, como o coração nosso, que tem um trono, Deus não está reinando. Uma coisa que as Escrituras nos ensinam é que Deus não admite em hipótese nenhuma um coração dividido. É tudo ou nada. É por isso que o profeta Elias se levanta diante de todo Israel, diante dos profetas de Baal, diante dos profetas da mesa de Jezabel, e diz, até quando vocês vão colchear entre 2 pensamentos? O Senhor Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores.
Então, esse texto aqui no versículo 1 do capítulo 3 nos ensina a respeito do amor que busca o infiel. Busca um infiel. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher. A mulher adúltera. Esse texto é chocante. Deus não manda Oséias buscar uma mulher arrependida, mas ele manda buscar uma mulher adúltera, ativa no adultério. Isso nos ensina algo essencial. O amor de Deus precede o arrependimento humano. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples. Não se trata do que eu faço para ser aceito por Deus. Se trata do que já foi feito em Cristo Jesus. Já foi feito. Não tem nada que eu possa fazer. É obra santa. É de Deus. Deus sempre busca o pecador, nunca o contrário. Começa lá em Gênesis. Você nunca vai ver o homem indo em busca de Deus. Nunca. O homem só vai até Deus se Deus, pelo seu Espírito, guiar o homem até Deus. O primeiro movimento redentivo na história da humanidade não parte do homem, mas de Deus. Adão pecou, Eva pecou, pecaram, se esconderam, mas Deus foi atrás deles. Deus estabelece ali um padrão. Deus busca antes que o homem busque. Onde estás? Adão, onde estás? Ora, irmãos, será que Deus não sabia? Pergunta retórica. É igual o pai brincando de esconde-esconde com o filho, né? O filho esconde lá no guarda-roupa, só fecha a porta de cima, fica todo o corpo para baixo, e ele está achando que ele está escondido, o pai está vendo e fala, eu não acho esse filho, mas que filho inteligente, esperto. Deus, Adão, onde estás? Deus sabia. Ele sabe todas as coisas. Tudo pertence. Tudo está debaixo do seu olhar soberano. A queda não anulou o amor de Deus. O pecado não silenciou a voz de Deus. Deus não espera que o pecador se torne digno para então amá-lo. Deus ama para transformar, para restaurar. O Senhor diz, vai outra vez, ama a mulher adúltera. Deus não está dizendo o seguinte, vai lá, traz ela de volta e convive com ela, fica com ela lá, tolere-a. Não, ame-a. Amar quem faz tanto dano no nosso coração. Amar quem me traiu, quem me rejeitou, quem me expôs publicamente. Vai, outra vez. Israel traiu o Senhor. Da mesma maneira. Mesmo assim, Deus continua amando o seu povo. O amor de Deus, quando nós olhamos para o texto, para essa analogia do casamento, Oséias está para Gomer, assim como Deus está para Israel. O amor de Deus não desiste. O amor de Deus não cancela. O amor de Deus não abandona. Isso nos leva para a pessoa de Cristo e para sua noiva. Uma noiva infiel. Mas lembre de Jeremias capítulo 31, versículo 3, diz assim, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Um momento o profeta Jeremias diz, Senhor, o Senhor me seduziu, o Senhor me atraiu, o Senhor foi mais forte do que eu, porque com amor eterno o Senhor me amou, com laços de misericórdias me atraiu. O que é misericórdia, irmãos?
É a junção de palavras. Miséria, cardia. É Deus colocar o seu coração na miséria do homem. Deus é misericordioso, porque Ele olhou para a minha sujeira. Lá no final de 1994. Colocou a mão na lama, levantou, limpou, colocou os meus pés sobre a rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico. É isso que Ele faz com cada um de nós. É impossível, quando Deus quer manifestar o seu amor, nós não conseguimos fugir. Saulo de Tarso, chegando em Damasco, orgulhoso, vaidoso, rebelde, cai por terra. Caiu por terra. Cego, porque o brilho da glória de Jesus o deixou cego. Ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta foi: quem és tu, Senhor? Sabe como está escrito no original? Quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor soberano? Porque ele sabia que era Deus que estava ali. E ele ouviu aquilo que ele nunca queria ter ouvido. Quem está aqui? Quem é Kyrios? Yeshua HaMashiach. Eu sou Jesus, o Messias, o desejado das nações. Sou eu, Saulo. Ele colocou as mãos na cabeça. O que eu fiz da minha vida? E o Senhor o restaurou. O amor de Deus é maior do que o nosso próprio pecado. É maior do que a dureza do nosso próprio coração. É maior que todos os nossos erros do passado. Eu me lembro quando estava pregando numa prisão de segurança máxima. Eu acho que eu contei isso aqui para vocês. Na Ucrânia. Ali com delinquentes, assassinos, violadores, pessoas abandonadas pela própria família. Ninguém queria saber daquelas pessoas. E o governo ucraniano perguntou se nós queríamos jogar futebol com eles e levar uma mensagem para eles. Se nós teríamos coragem de entrar lá. E nós, claro que sim. Nós estamos aqui, nós vamos. Jogamos bola com eles lá. Depois nos reunimos. Diogo Rincon, ex-jogador do Internacional, Dínamo de Kiev, contou o testemunho dele como o Senhor o resgatou de maneira tão bondosa, tão extraordinária, tão radical. E depois eu peguei a palavra e comecei a pregar. No meio da pregação, grita um dos presos: por favor, pare de pregar. Nem Deus pode nos perdoar. Naquele momento, irmãos, o Espírito de Deus veio sobre a minha vida de uma maneira tão especial. E eu ministrei no coração daqueles homens. E eu nunca tinha visto cenas daquele jeito. Homens chorando no chão de tanto arrependimento, visitados pela graça de Deus. Eu disse: vocês vão pagar pelo que vocês fizeram nesta vida. Mas a morte é só uma vírgula. Existe uma eternidade. E vocês estão livres, porque Jesus é o Senhor de suas vidas. O amor de Deus é maior que tudo. Deus não nos ama, Calvino diz no comentário sobre Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus não nos ama porque somos dignos, mas nos torna dignos ao amar-nos. É como o pai que correu ao encontro do filho pródigo, antes mesmo de ouvir a confissão do filho. Irmão, antes do sermão, vem o abraço. Vem um abraço primeiro. Depois a gente conversa. Há tempo para tudo. O meu filho estava morto. Estava perdido e foi achado. Ele voltou. O amor daquele pai
Este texto aqui, ele grita, Deus ainda busca você. Ainda há tempo. Você que está nos acompanhando aí online, não sei onde, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos ou mais. Ele te ama. O versículo 2 de Oséias, capítulo 3, diz assim: comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada. O profeta era quebrado, né? Ele não tinha o dinheiro para pagar à vista, então ele teve que colocar lá a cevada. A cevada era algo que os animais comiam. Olha, Gomer estava tão sucateada, estava no fundo do poço. O amor fiel é o amor que paga o preço. Ele pagou para trazer de volta a sua esposa. Eu lembrei da história do menininho que o pai comprou lá um barquinho, fez um barquinho de madeira lindo para ele, e ele brincava com aquele barquinho, depois veio uma chuva grande, e ele brincando lá os meninos dessa época não sabem o que é isso, né? Brincar como é que chama? Na enxurrada, né? Botava os barquinhos de papel, e ele botou aquele barquinho ali, e o barquinho foi embora. Perdeu o barquinho, o menino ficou muito triste. E um dia, ele passou numa lojinha de usados e viu o barquinho dele lá. Tinha que comprar o barquinho, né? Aí ele pegou um dinheirinho, todinho que ele tinha, foi e comprou o barquinho. Quando ele comprou o barquinho, olhou para o barquinho e disse o seguinte: agora você é 2 vezes meu. Porque agora eu te comprei. O Senhor nos criou e nos comprou com seu sangue precioso. A história aqui fica mais forte. Gomer não apenas traiu, e ela se vendeu como escrava. Ela é uma escrava. Provavelmente está sendo negociada como escrava. Oséias faz algo chocante. Paga para ter ela de volta, a sua própria esposa. Se ela havia se vendido a um amante, ele deveria ser indenizado. Por isso ele teve que pagar por ela. O preço era o mesmo preço que Judas recebeu por entregar Jesus, 30 moedas de prata. Eu quero lembrar vocês de algumas verdades aqui. Verdades do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. John Stott escreveu num dos livros que todo cristão deveria ler, A Cruz de Cristo. A graça é gratuita para nós, mas custou tudo a Cristo. Charles Spurgeon declara: Cristo não nos comprou com prata, mas com o próprio sangue. Não pagou pouco, pagou tudo. Quando eu estava escrevendo, pensando sobre esse texto e fazendo teologia bíblica, olhando para o que a Bíblia toda fala a respeito disso, o Espírito Santo me levou para um texto. Olha que texto extraordinário. Escuta, irmão. Abre o seu coração. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. A nossa dívida foi paga e os créditos transferidos para a nossa conta corrente espiritual. Por isso que Cristo na cruz diz: tetelestai, a dívida está paga. Toda a dívida está paga. Como você está vivendo hoje? Como está o seu coração hoje?
Como que você entrou hoje na casa do Senhor? Como você imagina que será a sua semana? Você está vivendo como alguém que foi comprado por um preço precioso, o sangue de Jesus? Você está vivendo como alguém que pertence ao antigo Senhor, velho homem? Porque quem foi comprado por Deus não vive mais para si. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Comprei-a. O amor fiel paga o preço. Ele pagou o preço. Mas o amor fiel, ele busca, ele paga o preço. Mas olha o que diz o versículo 3. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Osés comprou Gomer, levou ela para casa, ela tomou um banho, vestiu roupa digna nela e disse: agora nós estamos em aliança, você não será de outro homem, eu não serei de outra mulher, mas nós vamos esperar um tempo, porque você está imunda, você precisa ser purificada. Correção. Disciplina. O amor tem que ser firme. O amor corrige. O amor confronta. O amor restaura. O amor tem que ser firme. O amor exige compromisso. O amor de Oséias não é permissivo. Ele não diz: volta, vamos viver como antes. Há limites, há compromisso. Isso nos revela que o verdadeiro amor exige correção. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que o Senhor corrige a quem ama. O João Calvino diz: a disciplina é a forma paternal do amor de Deus. Não foi vingança, mas amor, o que levou Oséias a agir dessa maneira. Ao disciplinar, ao corrigir a esposa, Oséias estava disciplinando a si mesmo. Muitas pessoas pensam que a disciplina é sinal de rejeição. Na Bíblia acontece o contrário. Disciplina é prova de filiação, porque Deus corrige a quem ama. E Ele tem que nos corrigir. Porque vez ou outra nós pisamos na bola. Nós saímos do caminho. E muitas vezes nós vamos andar mancando como Jacó. Porque às vezes ficam cicatrizes. Mas quando nós olhamos para as cicatrizes, a gente não olha com dor, a gente olha com graça. Porque nós somos filhos. Irmão, talvez você esteja em um momento de prova dura, intensa. Isso acontece às vezes na vida de uma pessoa, ou talvez na vida até de uma igreja. Que o Senhor permite que o forno aqueça mais. Por exemplo, quando nós lemos lá em Apocalipse, a igreja de Esmirna, o Senhor diz: vocês vão entrar numa prova intensa, mas aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Deus nunca nos prova para nos destruir, sempre para nos aperfeiçoar. Porque o que Ele está fazendo em nós é nos preparando para ser mais parecidos a Jesus. Esse é o propósito do discipulado. Esse é o propósito da igreja. Para que nós cheguemos à varonilidade do Filho perfeito. Se nós queremos ver como nós estamos avançando na nossa vida cristã, e amanhã nós temos que ser melhor do que hoje. E ir avançando para a glória de Deus. Porque o Senhor está nos transformando de glória em glória. Quando um médico proíbe alguns hábitos, não é porque ele nos odeia, mas quer nos salvar. No que depender dele, obviamente. Então, se você estiver interpretando a correção de Deus como abandono,
você tem que olhar por outra perspectiva. Porque nós precisamos de limites. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser disciplinados. Um dia nós vamos louvar a Deus por isso. Para nos manter no caminho. E por fim, versículos 4 e 5 fala que o amor fiel de Deus nos conduz a uma direção. E qual direção? Acompanhe comigo a leitura. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Olha a promessa de Deus. Vocês vão perder o rei. Vocês vão perder os príncipes, vocês vão perder o sacrifício, vocês vão ficar sem coluna, vocês vão ficar sem estola sacerdotal, ídolos do lar, eu vou arrancar tudo de vocês. Vocês vão perder tudo. Isso aconteceu com Israel, no cativeiro. No ano 722 a.C., a Assíria, Nínive veio e cativou os israelitas. Depois, em 586 a.C., veio Nabucodonosor e leva Judá ao cativeiro. Eu vou tirar tudo de vocês, porque eu amo vocês. Quando Deus diz não. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia começa com não. Não coma. Os 10 mandamentos? Não, não, não. Estava sentado numa mesa. Talvez você já ouviu falar, Paul Tripp. Ele disse assim, cuidado, porque dizer sim para todas as coisas pode significar não para aquelas que Deus realmente está chamando você para fazer. A gente precisa saber dizer não e precisamos saber dizer sim. O não pode ser uma resposta positiva. Vocês vão ficar sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem sacerdotes, sem templo, sem momentos. Deus remove os falsos apoios, quebra tudo aquilo em que eles confiavam, os ídolos. Mas com propósito, Deus está corrigindo o foco, a direção. Deus está derrubando os ídolos por terra. Quais são os ídolos do seu coração? Quais são aquelas coisas que estão ocupando o primeiro lugar do seu coração? Quando ídolos estão ocupando o trono do nosso coração, a nossa vida, ela nunca é plena. Nós não encontramos alegria. Nós não encontramos gozo. Nós não encontramos satisfação. Nós não encontramos propósito. É uma carga, é um peso. Até as coisas de Deus. Então, às vezes, Deus nos visita com graça. E dói. Dói. Mas o amor fiel nos conduz à verdadeira adoração. Olha o que diz o versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi. Aqui é uma promessa à raiz de Davi, a Jesus Cristo, o Redentor, seu Deus, seu Rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. A correção foi uma bênção. Esse povo sai do cativeiro, sai da disciplina, e agora eles tremem, e eles tremerão diante do Deus único e verdadeiro. Depois tornarão os filhos de Israel. Isso significa voltar-se para Deus, significa abandonar o pecado. A palavra utilizada aqui no texto original significa mudança de rota, conversão. É disso que o texto está dizendo. Buscarão o Senhor seu Deus e a Davi o seu pai. Agora Oséias 3,5 mostra que o propósito da disciplina foi arrependimento, retorno, restauração. Isso não é obra humana, é fruto da graça restauradora. Herman Bavinck diz, comentando sobre esse texto, Cristo é o verdadeiro Davi, o rei que reconduz o povo
à fidelidade da aliança. O povo volta tremendo, não apenas de medo, mas de reverência, com alegria e com adoração. Irmãos, quero concluir lembrando de vocês que o amor fiel busca o infiel, paga o preço, disciplina e restaura. A igreja ela não foi encontrada nunca pura. Ela foi encontrada manchada, ferida, vendida ao pecado, como Gomer, como Israel, como nós. Mas a boa notícia é que o noivo não desistiu do casamento. Ele vai levar a noiva para o altar. Ele vai buscar a noiva sucateada, horrível, manchada, suja, envergonhada. Vai tirar ela de lá e vai conduzi-la, preciosa, para o altar. Em Apocalipse, é chegada às bodas do Cordeiro. E a sua noiva se encontrará com o noivo. E apesar da nossa infidelidade, ele não vai desistir do casamento. Isso é graça. Mas isso não é graça só para esse mundo, não. Isso é graça eterna. É desfrutar da presença do Pai eternamente por causa do amor fiel do Pai. O amor de Deus não apenas perdoa o infiel, mas o compra de volta para viver em aliança e comunhão eternamente com Ele. Eternamente. Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Você e eu estamos aqui hoje. Estamos de pé por causa da fidelidade de Deus. Eu quero convidar você a cantar um hino em resposta a esta palavra. Podemos cantar um hino 260? Fique de pé, ao som do instrumento, fique de pé. Vamos cantar o hino 260, que exalta o amor de Deus pela sua e pela minha vida. Cante com todo o seu coração, com alegria. Amor.
Oremos. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós que outrora não éramos povo, mas fomos feitos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas alcançamos misericórdia da parte de Deus. Nós que experimentamos do seu grande amor, Senhor. Nós somos o teu povo. O povo que se chama pelo teu nome. O povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Povo santo. Um povo separado de todos os povos da terra. Adoradores, discípulos de Cristo. Senhor, este amor transformou a nossa vida. E tem nos transformado. Nós queremos celebrar a tua fidelidade no teu amor. Nós queremos, ó Deus, exaltar o teu glorioso nome, porque o amor do Senhor, ele permanece mesmo quando nós pecamos constantemente. Senhor, não temos palavras para agradecer a tua fidelidade. Receba, Senhor, o nosso coração, ele é teu. Ele é teu, Senhor. Tudo que nós temos é teu. Louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, comunhão, consolo, a santificação do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vocês hoje, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.